Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é uma alegria muito grande poder estar retornando mais uma vez a esta casa. Deus abençoe o pastor Rubens mais uma vez pelo carinho. Para mim sempre é um prazer imenso, poder estar atendendo a esta casa. E eu fiquei muito feliz pelo convite que nos foi estendido para poder tratarmos de um assunto tão importante, visto porque a reforma protestante é algo que não pode ter somente um sentido histórico para nós. Precisamos analisar todos os valores que a reforma protestante trouxe para nós outros e assim darmos continuidade a uma obra tão extraordinária que foi feita por homens que se entregaram para que o Evangelho chegasse de forma que chegou até nós. E quando o pastor Rubens nos fez o convite falando sobre esta semana de comemoração à Reforma Protestante, para quem não sabe, dia 31 de outubro agora, a Reforma Protestante está completando 504 anos. E aquilo que eu falei aqui no começo da minha fala, isso não pode servir somente de sentido histórico para nós. E hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre este período, os valores desta época, e eu quero usar como base dois textos bíblicos. O primeiro está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo de número 8, e o outro texto é a Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 1, versículos 14, 15, 16 e 17. Atos capítulo 1, versículo de número 8 e Romanos capítulo 1, do versículo 14 ao versículo de número 17. Hoje nós vamos estar abordando a nossa reflexão baseada no tema Restaurando os 5 pilares da Reforma Protestante nos dias atuais. Restaurando os 5 pilares da Reforma Protestante nos dias atuais. Quem encontrou Atos, capítulo 1, versículo 8, diga amém. Diz assim o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 1, versículos 14 até o versículo de número 17. Inclusive, este é o texto base, que fez com que Martinho Lutero se posicionasse para poder lutar e corrigir algumas questões que estavam comprometendo a igreja nesta época. Romanos capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 17, diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego,
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Você pode dizer um amém? Antes de nós abordarmos, pois o tempo não nos permite tratarmos de todo este período, nós precisamos entender qual o real papel da igreja na terra. Para quem não sabe, o próprio termo igreja já nos traz a elucidação, a iluminação daquilo que a igreja precisa ser. A palavra igreja, ela vem de um termo grego, da expressão eclésia, e que tem dois significados: um povo chamado por convocação, ou chamados de dentro para fora. A igreja, ela tem uma responsabilidade. Primeiro porque a convocação que foi feita a esta instituição não é uma convocação humana, mas ela recebeu uma convocação divina. E por receber uma convocação divina, ela está em uma posição privilegiada. A igreja é uma instituição diferente do que qualquer outra instituição, porque a igreja é a única instituição que vai tratar de valores espirituais. A igreja é a única instituição que foi chamada, que foi convocada, que foi elegida pelo Deus Todo-Poderoso. Você tem uma importância e você precisa entender a responsabilidade que você tem, porque a prestação de contas da igreja não será diante de homens, mas a prestação de contas da igreja será diante do Deus Todo-Poderoso. E a igreja, ela tem um papel importante na sociedade, porque ela foi exatamente chamada de dentro do sistema chamado mundo. E que sistema é este? É um sistema que age contrário aos valores de Deus. É um sistema que age fora dos princípios de Deus. E eu, como igreja, você como igreja, temos um papel importantíssimo, pois nós devemos refletir através das nossas atitudes a vontade, o querer de Deus para esta sociedade. E é exatamente esta instituição que será estabelecida por Cristo aqui na terra. O interessante é que esta instituição, ela ainda está prevalecendo nos dias atuais, exatamente porque ela está debaixo de uma promessa divina. Se esta instituição tivesse recebido uma promessa humana, com certeza, durante alguns anos após a sua existência, ela não estaria mais presente na terra. Mas a igreja, mesmo com todas as suas falhas, com todos os problemas que nós estamos observando nos dias atuais, e nós vamos tratar um pouco sobre os pontos que a igreja contemporânea tem enfrentado, os valores que esta igreja tem corrompido nos dias atuais. Mas se a igreja não tivesse recebido uma promessa da parte de Deus, da parte daquele que a instituiu nesta terra, com certeza, pastor Rubens, ela não existiria mais. Mas você pode glorificar a Deus, porque você está inserido dentro de uma promessa que foi feita a esta instituição. E a promessa veio da boca daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Um dia Jesus estava reunido com os discípulos, e antes mesmo da igreja ser estabelecida como instituição na terra, ela recebe uma promessa
promessa extraordinária da boca do Salvador. Jesus estava reunido com os discípulos e ele fez a seguinte pergunta para eles: quem os homens aí fora está falando acerca de mim? Qual é a concepção das pessoas aí fora ao meu respeito? E os discípulos começaram a responder Jesus. Alguns estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão falando que tu és Elias, alguns estão dizendo que tu és um dos profetas. Mas de repente Jesus vai direcionar a pergunta para os discípulos, que estavam andando com ele quase 3 anos e meio. E a pergunta que vai ser feita, com certeza pelo tempo que eles estão andando com o Salvador, todos deveriam responder aquela pergunta. Eles tinham que ter consciência da resposta que seria dado, porque é impossível alguém estar andando com Jesus 3 anos e meio aproximadamente e não saber responder esta pergunta que ele vai fazer. E ele direciona a mesma pergunta para os discípulos, perguntando para eles: mas eu quero saber de vocês, qual é a concepção que vocês têm acerca de mim? E infelizmente, no momento em que ele direciona a pergunta, 11 dos 12 discípulos ficam mudos, porque até aquele presente momento eles não tinham uma resposta para dar para Jesus. E infelizmente esta pergunta está sem resposta na vida de muitas pessoas, de muitas igrejas, porque a partir do momento que você vai descaracterizar a pessoa de Cristo e não apresentá-lo da maneira que realmente nós devemos apresentar a Ele, infelizmente esta igreja não terá como responder esta pergunta. Mas Pedro, cheio de ímpeto e de ousadia, e recebendo uma revelação, porque o próprio Cristo disse que a resposta que Pedro vai dar é uma revelação dada pelo Espírito. Ele olha para Jesus e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mediante aquela resposta, Jesus vai fazer a maior promessa para esta instituição. E é por causa desta promessa que esta instituição ainda está viva. Porque se ele não tivesse liberado esta promessa, talvez as circunstâncias que foram envolvendo a igreja no decorrer da história, ela já haveria sumido do mapa. Mas eu glorifico a Deus que a igreja ainda está de pé, porque ela recebeu uma promessa da boca do Salvador. E esta promessa não pode ser desfeita, porque esta promessa ela vai contra a ação daquele ser que mais quer a falência da instituição chamada igreja na terra. Mas eu glorifico a Deus, porque antes da igreja ser estabelecida, Jesus liberou uma palavra sobre ela. E ele disse para Pedro: eis que eu te digo, tu és uma pedra pequena, tu és um fragmento, tu és uma pedra que se desfaz com facilidade, mas sobre esta pedra que sou eu, sobre esta rocha que sou eu, sobre este fundamento que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ela: esta promessa também se estende a você. Talvez se Jesus não tivesse liberado esta palavra sobre a instituição igreja, possivelmente ela não existiria mais. Nós lemos aqui um texto em Atos capítulo de número 1, versículo 8, aonde há uma exigência e um plano divino para esta instituição. A exigência é que esta instituição receba uma capacitação que venha do alto. E esta capacitação não é para garantir salvação
aos membros que fazem parte desta instituição. Mas essa capacitação sobrenatural é para equipar esta instituição, é para colocar ferramentas poderosas na mão desta instituição, para que ela possa cumprir com o plano que Deus estabelece para ela. Pois a igreja, ela só tem dois objetivos aqui nesta terra. O primeiro, resgatar almas para o reino de Deus. E o segundo, estar preparada para o grande toque da trombeta, onde ela vai ouvir o seu nome ser chamado por Ele nas mansões celestiais. A igreja não tem outro propósito, a igreja não tem outro objetivo a não ser este dois. E é exatamente mediante esta promessa feita aos discípulos que eles vão se reunir no cenáculo. Os irmãos conhecem de cor e salteado isso aqui. Cerca de 120 irmãos estão buscando a presença de Deus, estão orando em busca da promessa. Eu estou falando de 120 que permaneceram fiéis, de 120 que permaneceram acreditando na promessa que foi feita para eles, porque a princípio eram 500 irmãos que estavam orando, buscando ao Senhor, para que eles pudessem receber a promessa do batismo com o Espírito Santo, esta capacitação espiritual, para que eles pudessem desenvolver todos os projetos que Deus estabeleceu para a igreja. Mas infelizmente desses 500 irmãos, somente 120 vão permanecer em oração. E em Atos capítulo de número 2, nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo sendo derramado sobre aqueles 120 irmãos, aonde eles recebem o batismo com o Espírito Santo e ao mesmo tempo o dom de variedade de línguas. E aquilo vai chamar a atenção dos que estavam vindo para participar da festa de Pentecostes, porque aquilo era algo inusitado, era algo que nunca havia acontecido na história. É bem verdade que este evento, para as igrejas tradicionais, as igrejas ortodoxas, eles negam a evidência atual desta ação poderosa, mas o Espírito ainda continua capacitando pessoas, o Espírito ainda continua dando ferramentas para a vida daqueles que querem se despontar para poder realizar uma grande obra para Deus. E é em Atos capítulo de número 2 que a igreja vai ser inaugurada, a igreja vai ser levantada, e ali vai começar um grande projeto, vai começar uma grande obra. A Bíblia nos revela que na primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas são agregadas a esta instituição. Esta instituição vai lançar alguns fundamentos, e esses fundamentos são valores que a igreja guarda, que a igreja vai priorizar. Uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, mas que vai priorizar valores como a doutrina, o partir do pão, as orações, e mediante os valores que foram sendo colocados dentro da igreja, a Bíblia nos revela que Deus acrescentava todos os dias. Não era somente de domingo, não era somente na quarta, mas todos os dias que a igreja se reunia, Deus acrescentava as almas dentro dela, porque a igreja tinha valores que atraía a atenção dos que estavam de fora, e esses valores eram como um imã que fazia com que aqueles que não conheciam a Cristo, mediante a pregação e o comportamento da igreja, as pessoas levantavam a mão e diziam: nós queremos também conhecer
conhecer a este Jesus que vocês estão pregando. Porém, irmãos, esta igreja, ela vai sofrer os ataques do inferno. E as primeiras perseguições que se levantam contra a igreja, ela vai vir exatamente das pessoas que professam ser descendentes daqueles que estão ali dentro. Porque a igreja, a princípio, começou a ser instituída e agregada com judeus. Depois que a igreja começou a se despontar e trazer pessoas de outras nações. Mas a princípio, a igreja era formada de judeus convertidos, mas aqueles que ainda estavam aguardando os valores da religião judaica começaram a perseguir os cristãos. E o primeiro mártir da igreja é exatamente Estevão, pois foi questionado pelos religiosos, os sábios da época, mas a Bíblia diz que eles não conseguiam debater com Estevão, porque a graça de Deus sobre a vida dele, o poder do Espírito Santo sobre a vida dele era tão grande, era tão extraordinário, que os sábios, os entendidos, não conseguiram confrontá-lo através do campo da razão. Mas Estevão, mesmo trazendo todo o esclarecimento da palavra de Deus para os que estavam presentes, ele vai morrer apedrejado, o primeiro mártir da igreja. Inclusive no seu martírio estava presente Saulo, o apóstolo Paulo, contemplando todo aquele cenário. A igreja deixa de ser perseguida pelos judeus, e agora no ano 54, o imperador romano por nome Nero, ele vai assumir o governo de Roma. Mas passam-se 10 anos, no ano 64 depois de Cristo, este mesmo imperador, ele vai incendiar 10 bairros em Roma, e este incêndio vai acabar com tudo. Porém, Nero tinha colocado uma estratégia através dessa sua atitude, e era exatamente comprometer a instituição chamada igreja. Quando ele taca fogo nesses 10 bairros, a culpa recai sobre os cristãos, e agora eles vão ser julgados e condenados, e a condenação se dá de forma terrível, porque aqueles que estavam professando a sua fé em Jesus Cristo se tornaram tochas humanas. A história vai dizer que os cristãos eram amarrados em postes e era tacado fogo neles para poder iluminar a cidade. Mas mesmo passando um processo tão difícil como este, a igreja estava com a sua fé naquele que é o único digno de ser adorado. Mesmo sendo queimados, eles não negavam a sua fé. Eles abriam a boca e diziam: você pode matar a carne, mas daqui a pouco a nossa alma vai se encontrar com Jesus Cristo. E eles não abriam mão da sua fé. Eles não abriam mão dos seus ideais. Você já parou para imaginar, irmãos, os crentes iluminando a cidade, melhor dizendo, como tocha humana, por professarem a sua fé em Jesus Cristo. Nero era um homem tão terrível, que a história também vai nos relatar que as servas de Deus que estavam grávidas, Nero anestesiava essas irmãs, abria sua barriga, tirava o feto de dentro e colocava um gato anestesiado dentro do ventre daquelas servas de Deus. Quando ela voltava da anestesia junto com o gato, ela não durava muitas horas e acabava morrendo. Nero foi um homem terrível, mas no ano 68 Nero vai morrer e todos os seus projetos vai por água abaixo, porque a intenção de Nero era acabar com a igreja, mas Nero não conseguiu acabar com a igreja, porque a igreja está debaixo de uma promessa. Nero não conseguiu acabar com a igreja. No ano 68 Nero morre, mas no ano 70
Vespasiano vai assumir o governo de Roma e ele vai inaugurar um grande anfiteatro, e este anfiteatro é conhecido na história como anfiteatro da morte, pois na inauguração, que durou 100 dias, pastor Rubens, os crentes foram levados para o meio da grande arena daquele anfiteatro, e durante 100 dias de comemoração morreram aproximadamente 10.000 irmãos naquelas arenas. Alguns foram devorados pelos leões, alguns foram comidos pelos cães, alguns foram pisoteados pelos bois, alguns se tornaram tochas humanas. Mas a história diz que naquela arquibancada, que comportava aproximadamente 100.000 espectadores, quando alguns estavam morrendo no meio da arena, lá no meio do público alguém estava levantando a mão e gritando: se ele tem coragem de morrer por causa desse Jesus, eu quero conhecer a ele também. A gente só tem algumas fagulhas da história para entendermos o que os nossos irmãos passaram no passado, para que a palavra chegasse até nós. Vespasiano vai morrer, e no ano 84 levanta-se um outro imperador por nome de Domiciano. E Domiciano é o primeiro imperador na história que vai exigir adoração para si, uma prática antropocêntrica. Mas a igreja está firme na sua fé e declarando: nós não adoramos a homens, nós adoramos somente aquele que está sentado no trono e que é digno de receber a nossa adoração. Domiciano vai encabeçar uma grande perseguição contra a igreja. Muitos crentes vão morrer, inclusive o apóstolo João vai viver este período do imperador Domiciano. Domiciano vai ter a primeira tentativa para tentar acabar com o último líder da igreja, porque dos apóstolos todos já haviam morrido. Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi decapitado, Paulo havia sido decapitado, e João, o único apóstolo que sobrou, estava com a idade de aproximadamente 98 anos e está sendo perseguido por Domiciano. Quem já leu a história da igreja sabe que a primeira tentativa de Domiciano foi jogar João dentro de um tacho de óleo quente, e dentro deste tacho de óleo quente, com uma temperatura que aonde as pessoas que eram lançadas ali virava somente água, o líquido só sobrava, não sobrava nada para contar a história. E a história nos revela que havia uma grande tampa que fechava aquele recipiente para que o condenado a ser lançado ali não tivesse possibilidade alguma de escapar com vida. E a história nos diz que quando a ordem é dada pelos soldados romanos para levantar a tampa, eles têm uma surpresa: o apóstolo João estava nadando dentro daquele tacho de óleo quente, porque não era chegado ainda a época dele morrer. Porque Deus não permitiu ele morrer, pastor? Porque Deus traria a maior revelação para a vida do apóstolo João. Levante a mão que eu vou liberar uma profecia sobre a sua vida. As maiores lutas nossas é os momentos que Deus quer nos trazer coisas maiores e extraordinárias sobre a nossa vida. Se você está vivendo alguma luta, algum conflito, não se desespere, glorifique a Deus, porque é o momento que Ele está preparando para te trazer coisas grandes e extraordinárias sobre a tua vida. João escapa do tacho de óleo quente e ele é conduzido para a ilha de Patmos, uma ilha também que havia bestas feras. Alguns que chegavam até aquela ilha conduzidos para o trabalho escravo
não iniciava o seu trabalho, porque alguns eram devorados pelas bestas feras que existia ali na ilha de Pátimos. E João escapa com vida do tacho de óleo quente, e ele está sendo conduzido para a ilha de Pátimos. Talvez na sua mente ele imaginava: Senhor, muito obrigado, eu estou com 98 anos de idade, e eu sei que daqui eu não vou escapar com vida, eu já estou com a idade avançada. Mas para a surpresa de João, eu não sei se ele estava com a marreta na mão, quebrando o bloco, o que João estava fazendo, mas o que eu sei é que naquele cenário de crise, naquele cenário de luta, naquele cenário de humilhação, João ouve uma voz por detrás dele, e ele consegue identificar, pois ele vai relacionar esta voz como se fosse o som de uma trombeta. João diz: eu ouvi uma voz por detrás de mim, e era uma voz como o som de uma trombeta. Para o judeu, ele entende muito bem o sentido de quando ouve o som de uma trombeta. Quando a trombeta era tocada na antiga aliança, é porque o chefe do exército estava dando ordem para o exército se posicionar para sair para a guerra. Talvez na mente de João ele está dizendo: eu vou morrer. Só que ele ouve o som de uma trombeta que está declarando: João, se posiciona, porque a guerra ainda não está terminada, e quem está te chamando para a batalha é o general dos generais. Se coloca de pé. E quando ele vai olhar para quem estava falando com ele, que coisa tremenda! Quando João se vira para ouvir quem é que está falando com ele, a voz diz assim: eu sou o primogênito dentre os mortos. Oh glória, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Sabe que Jesus estava declarando duas verdades para João. A primeira verdade: João, fica tranquilo, se você morrer aqui não é o teu fim, tem uma eternidade que está reservada para você. E a segunda verdade que ele está declarando para João: eu sou a testemunha fiel e verdadeira, João. Eu não fiz a promessa para você, eu não falei para você diante de Pedro que todos eles iriam morrer pela mão de homens a fio da espada, mas você não morreria desta forma, porque eu iria te guardar. E hoje eu estou aqui na ilha de Pátimos para poder reforçar a promessa para você. Se alguém está achando, João, que a ilha de Pátimos é o teu fim, eu vim te revelar que a ilha de Pátimos é só uma porta de entrada para o céu, é uma porta de entrada para o céu. Eu te trouxe para cá, João, para você ter um momento reservado comigo, porque eu tenho coisas extraordinárias para mostrar para você. Você está entendendo isso? E João está ali na ilha de Pátimos. Irmão, João teve um privilégio tão grande, tão grande. Eu preguei isso lá na igreja, falando sobre o funil do relacionamento, o porquê João foi privilegiado. Nem Paulo teve o privilégio que João teve de ver os acontecimentos futuros, mas Deus guardou João. Domiciano vai morrer 2 anos após João ser mandado para a ilha de Pátimos, e depois João sai de lá ileso, e ele vem trazer a notícia das revelações que ele recebeu lá na ilha de Pátimos. Deus dá a ele a oportunidade de escrever-nos este livro tão poderoso, que traz temor para muitas pessoas. E a igreja está sendo perseguida. A igreja está sendo perseguida a ponto de Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, ao observar a perseguição que a igreja estava sofrendo, ele teve uma única conclusão. E a conclusão de Tertuliano foi esta: não adianta matar os crentes, porque quanto mais crente vocês matam, mais a igreja cresce, mais a igreja prospera, porque o sangue dos mártires é semente lançada no solo. Quanto mais matar, mais a igreja vai crescer para a glória de Deus.
Mas a igreja, ela vai chegar em um período da história que as perseguições vão parar. E é exatamente no ano 313 depois de Cristo, quando o imperador romano, por nome de Constantino, ele vai oficializar o cristianismo como religião oficial de todo o Império Romano. Uma parte foi bom, porque a igreja não vai ser mais perseguida, mas a outra parte foi muito ruim, porque muitas pessoas que vinham para o cristianismo não estavam ali porque amavam a Deus, não estavam ali porque amavam a Cristo, eles estavam ali em busca de outras questões, porque a igreja vai se unir ao Estado, e ela vai iniciar dentro da história um processo tão complicado que a história denomina este período de Era das Trevas. É exatamente a partir do ano 313 que a igreja não é mais perseguida, porém ela entra em crise moral, em crise teológica. Surgem-se os grandes conflitos no campo da razão. Neste período começa a se levantar vários hereges, aonde há necessidade de se fazer os concílios para poder analisar quem é que estava ensinando a verdade. E é exatamente nos concílios que vai começar a se desenvolver algumas heresias, algumas verdades entre aspas, que vai trazer comprometimento para o comportamento dos fiéis dentro da igreja. As pessoas já não iam mais para a igreja para mudar de vida, as pessoas não iam mais para a igreja para abandonar os seus pecados. A igreja está sendo destruída moralmente, a igreja está sendo destruída teologicamente. Exatamente neste período começa a surgir os motivos do porquê houve a necessidade da reforma protestante. Eu trouxe aqui anotado somente algumas coisas para você entender a situação caótica que chegou à igreja do passado. No ano 310 foi instituído a reza pelos defuntos. 310 a igreja vai instituir a reza pelos defuntos. No ano 320 eles vão aderir o uso de velas dentro da igreja. Começa a se utilizar as velas. No ano 375 começa-se a fazer culto aos santos. É daí que vai surgir as imagens de escultura dentro da igreja, aonde as pessoas tinham que dobrar o seu joelho, fazer as suas confissões. No ano 375, no ano 394 vai ser instituído a missa. E aqui vai surgir um problema sério, porque quando a missa ela é instituída, os padres começam a celebrar os cultos em latim. Muitas pessoas não tinham entendimento nenhum daquilo que era dito dentro da igreja, porque a igreja se tornou senhora de todas as decisões. Não era mais Deus, a igreja estava acima de Deus e ela era quem estabelecia as normas. É aí que vai surgir os dogmas dentro da igreja. As pessoas que vinham para a igreja não poderiam confrontar aquilo que era colocado como ideologia, como instrumento teológico para moldar o comportamento das pessoas. Ninguém poderia revogar aquilo que a igreja estava fazendo. No ano 431, a igreja vai estabelecer o culto a Maria. No ano 431, no ano 503,
cria-se o purgatório, porque já estava tendo venda de indulgências, e essas vendas de indulgências era para uma questão econômica da igreja. A igreja, como estava unida ao Estado, o Estado começou a influenciar a igreja para que ela pudesse levantar fundos financeiros, e eles tiveram algumas ideias, e dentre elas foi a criação do purgatório. Os padres diziam: se você pagar X por tantas indulgências, você vai ter 5 anos de perdão. E o perdão se estendia não só para os vivos, mas o perdão também se estendia para os mortos. Quando alguém morria com uma vida totalmente descaracterizada da verdade bíblica, os padres diziam: fica tranquilo, você não precisa se apavorar, basta comprar algumas indulgências e o seu familiar que morreu com a vida toda enrolada, ele vai ser alcançado. E se você pagar X, ele vai receber um perdão para a vida inteira. Porque os pobres dentro da igreja viviam sofrendo em sua alma, porque eles não tinham o direito de receber o perdão. Porque a única forma de receber o perdão não era através da confissão a Jesus Cristo, da fé a Jesus Cristo, era através da compra de indulgências. Alguns recebiam o perdão de 2 anos, alguns recebiam o perdão de 5 anos, outros que tinham condições maiores diziam: qual que é o valor para me receber o perdão para o resto da vida? Aí dizia X e pagava, e era esta enganação dentro da igreja. 503 vai surgir a doutrina do purgatório, que é o local de purificação, aonde aqueles que morrem, e precisam ser purificados para herdarem a eternidade ao lado de Deus. No ano 606, Bonifácio III declara-se o Papa Universal. E aí, ao se declarar-se Papa Universal, no ano 709, eles vão estabelecer a necessidade de se beijar os pés do Papa. Até hoje utiliza-se esta prática. As pessoas veem o Papa e querem beijar os pés dele, porque isso é um dogma que a igreja estabeleceu. No ano 850, se estabelece o uso de água benta dentro da igreja. A igreja está se corrompendo, a igreja está se desfazendo, a igreja está abandonando os seus valores. No ano 993 surge a canonização dos santos da igreja, dos padres da igreja. Uma pessoa que viveu a sua vida entregue à sociedade, a igreja entendeu, tem que ser canonizada, tem que virar santo, e as pessoas precisam adorar e reconhecer a obra que foi feita por esta pessoa. No ano 1074 surge o celibato sacerdotal. Os padres não podem mais casar, eles não podem mais casar, e existe uma questão econômica nisso também. Eu não sei se os irmãos já estudaram sobre isso, mas o celibato vai surgir justo no período em que estava tendo uma crise econômica nesta época, e eles tiveram uma ideia. A Bélgica estava passando por uma crise econômica tão grande, e como a igreja estava unida ao Estado, então algumas decisões a igreja participava também junto ao Estado, e o Estado chega na igreja e pergunta como vai ser resolvido o problema da Bélgica, está quebrando a economia. E tinha um monte de bacalhau encalhado, peixe encalhado, e a igreja falou: nós vamos criar uma semana santa, obrigando que todos os católicos nessa semana comam peixe, e o melhor peixe da semana é o bacalhau. E aí desencalhar aquele monte de bacalhau que estava praticamente estragado, para poder instituir a Semana Santa. A igreja está se desfazendo, a igreja está se corrompendo, e aí o celibato vai ser estabelecido, porque a igreja não está conseguindo mais manter a família do padre. Não tem como manter o padre com esposa, com filhos. Como que vai manter? Aí eles tiveram esta ideia: vamos criar o celibato. Quem quiser exercer o ministério não pode mais casar. Só que não para por aí. No ano 1076 vai surgir o dogma da infabilidade da Bíblia. É aqui que vai começar os primeiros indícios da Inquisição. Quem proferir palavras contra a igreja é digno de morte, tem que ser condenado, porque a igreja é a voz primordial
para o povo. A Bíblia está sendo colocada de lado. No ano 1090 surge a invenção do rosário. No ano 1184 a instituição da Santa Inquisição. Ela vira uma instituição. Começou os primeiros indícios no ano 1074, mas no ano 1184 ela vira uma instituição. E esta instituição que mata as pessoas que não querem obedecer às mentiras que a igreja está pregando é digno de morte. E ela é tida como a santa ferramenta de Deus para acabar com a vida daqueles que não querem aceitar o que a igreja está ensinando. No ano 1190 surge a venda oficial de indulgências. No ano 1200 a substituição do pão pela hóstia. Até aquele presente momento a ceia era celebrada com o suco de uva e com pão, mas no ano 1200 o pão é substituído pela hóstia. No ano 1220 surge a adoração à hóstia, a representação do corpo de Cristo, né? Hoje, quem estuda um pouco sobre a Igreja Católica sabe que lá eles defendem a questão da transubstanciação, aonde o corpo de Cristo está literalmente presente no meio daquela celebração. No ano 1229 houve a proibição da leitura da Bíblia. A Bíblia não pode ser mais lida pelo cidadão comum. Quem tinha acesso à Bíblia era somente alguns estudiosos. Inclusive Martinho Lutero vai ganhar de presente uma Bíblia muitos anos depois que ele já havia se formado em teologia e filosofia. Ele não tinha uma Bíblia para poder analisar. E quando ele está numa biblioteca fazendo pesquisas, um amigo chega até Martinho Lutero e dá a ele uma Bíblia de presente. E é aí que ele vai começar a se aprofundar. No ano 1415 surge a eliminação do vinho da ceia. Não existe mais a presença do vinho na ceia. Se você for hoje na Igreja Católica, você vai ver, só usa-se a hóstia. O único que toma vinho é o padre. Só ele pode participar do sangue. Agora imagina a situação da igreja. A igreja está totalmente destruída. Não tem mais nenhum valor. E é aí que vai surgir a presença de alguns pré-reformadores. E o primeiro deles é João Hus. João Hus vai começar a escrever, vai começar a desenvolver doutrinas que tivesse como base a palavra de Deus, mas João Hus não vai conseguir estabelecer a reforma. Ele vai ser perseguido, vai ser preso e vai morrer queimado. João Hus vai ser amarrado em um poste e ali vão tacar fogo em João Hus. Só que a história vai dizer que no meio do fogo, João Hus sendo queimado, ele vai liberar uma profecia dizendo: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui 100 anos vai nascer um cisne e esse vocês não vão poder matar. 100 anos depois da profecia de João Hus, está nascendo na Alemanha um homem por nome de Martinho Lutero. E Martinho Lutero vai crescer, vai se tornar monge, mas devido a tudo aquilo que a igreja está ensinando, o princípio da fé de Martinho Lutero foi uma fé bastante complicada, porque Martinho Lutero, a Bíblia vai dizer que ele era um homem um tanto que perturbado, porque tudo ele tinha que ir diante do confessionário para poder confessar. Qualquer coisa que Martinho Lutero fazia, ele tinha que confessar. E um dia, nessas idas e vindas de confissões, porque ele não se achava digno da salvação, ele olhava para si e via que era um homem pecador, indigno de receber a salvação. E indo nessas idas e vindas, um dia o próprio padre se revolta com Martinho
Martinho Lutero e diz: por favor, não venha mais aqui. Eu não aguento mais você vir aqui no confessionário confessar essas lorotas, essas besteiras. Tudo para você é pecado, Lutero. Tudo para você está com problema. E Lutero passava madrugadas a fio, sem conseguir dormir, perturbado. Só que um dia, ele, de posse das Sagradas Escrituras, sofrendo as exigências da igreja, ele vai ler o texto áureo, o texto áureo da Reforma Protestante. Martinho Lutero pega Romanos capítulo 1, versículo 17, e a palavra de Deus começa a saltar diante dos seus olhos, e ele lê a seguinte expressão de Paulo: e o justo viverá pela fé. E Martinho Lutero percebe que o que a igreja está ensinando, o que a igreja está pregando, está fora do que a Bíblia anuncia. E ele vai se posicionar exatamente um dia antes, na véspera da festa de Todos os Santos, aonde tinha aquela celebração de prestação de adoração, aqueles que foram canonizados. Martinho Lutero, na Alemanha, na catedral de Westminster, acho que é assim que fala, eu não sei expressar direito o nome, ele vai apregoar na porta da catedral as 95 teses, e vai passar a ser perseguido, porque a igreja vai dar uma oportunidade para Lutero, para ele rever os valores que ele colocou na porta da igreja. E Lutero vai responder: se vocês não tiverem condições de me convencer biblicamente, eu permaneço com as 95 teses, e eu não vou voltar atrás com aquilo que eu falei contra os valores que vocês têm defendido, e que vai contra a verdade que eu descobri. E Lutero teve que ficar isolado para iniciar a tradução das Sagradas Escrituras para o alemão, e assim entregar na mão daqueles que não tinham acesso às Sagradas Escrituras. Só que Lutero vai contribuir, pois ele, e depois veio outros reformadores, como João Calvino, Knox, que também auxiliaram para lançar os 5 pilares da Reforma Protestante. Estava até aqui no cartaz esses 5 pilares, e exatamente a partir do ano 1517, dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero vai começar a desenvolver alguns pilares da Reforma Protestante, e que ele será finalizado no decorrer dos anos através de outros homens, e eles vão lançar 5 fundamentos essenciais, 5 fundamentos necessários: sola Escritura, ou somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória para Deus. Eles vão lançar os 5 fundamentos, e é baseado nesses fundamentos que eu quero trazer a reflexão aqui nesta noite, para nós repensarmos como que está a igreja atual. Infelizmente, e eu falo isso com pesar na minha alma, apesar de toda a influência que a Reforma Protestante trouxe, o crescimento que a igreja teve, mas ainda assim, a igreja não conseguiu se dobrar para esses valores. A igreja continuou se corrompendo. A igreja continuou abandonando os valores. A gente vê que a partir do ano 80, aqui no Brasil, começou aquela onda das igrejas neopentecostais. Os valores da igreja começam novamente a ser corrompidos, a serem desfeitos. E hoje estamos vivendo um período complicado da igreja no mundo.
lugares aonde a igreja foi um marco, hoje está os templos abandonados. Alguns foram vendidos para o islamismo. E o Brasil recebeu uma grande oportunidade de Deus, porque se o Brasil se despertar, nós podemos ser a nação missionária para o mundo, porque lugares como a Europa está falida, a igreja, as pessoas não têm nem culto mais, os lugares aonde se reuniam para receber o poder de Deus, se tornou em cinemas, se tornou em sinagogas, se tornou em catedrais islâmicas, e a igreja está se desfazendo. Mas Deus ainda está dando oportunidade para a nossa nação, porque Deus quer nos levantar com ousadia, com autoridade, recebendo a mesma palavra que Jesus liberou para a igreja primitiva: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os fins da terra. Porém, este período que nós estamos atravessando, eu tenho visto a igreja brasileira adotando alguns valores que têm comprometido a fé dela. E eu quero falar sobre esses valores, que não é valor, são questões que têm comprometido a igreja atual. Infelizmente, a partir do ano 80, que vem esta onda das igrejas neopentecostais, igrejas que começam a praticar mandingas no ambiente de culto, estabelecendo coisas sem necessidade para tentar despertar a fé das pessoas. Os valores que estão do lado de fora, os valores que estão no mundo, começam a entrar dentro da igreja. E hoje nós vemos de forma muito presente dentro da igreja 3 características que estão presentes no mundo secular, e infelizmente essas características estão impregnando a igreja contemporânea. São alguns valores filosóficos, como relativismo, hedonismo, antropocentrismo, e infelizmente esses valores que estão aí fora começou a influenciar de forma subjetiva a igreja atual, pastor Rubens. Hoje já não temos uma igreja que realmente tenha a palavra como absoluta para reger as suas atitudes, o seu comportamento. Em muitos lugares a verdade se tornou relativa. Aquilo que era verdade no passado, em alguns lugares não é mais verdade. Aquilo que é verdade para um grupo de pessoas, em outro lugar já não é mais verdade. É por isso que hoje estamos vivendo uma onda de tantas igrejas, de tantos ministérios, e hoje as pessoas estão se sentindo confortadas no ambiente de culto, porque quando a palavra ela não é absoluta, no ambiente de culto começa a aflorar outros tipos de valores no meio dela, e aí os líderes que têm compromisso com a palavra começam a sofrer, porque estão falando diante de um público relativista, que não tem a palavra como verdade absoluta. E hoje aqueles que têm seriedade com a palavra estão sofrendo, porque se você trata com alguém aqui usando o instrumento da verdade, que é a palavra de Deus, essa pessoa se sente ofendida, se sente magoada, e vai buscar refúgio na igreja do vizinho, porque na igreja do vizinho aquilo que é verdade aqui talvez não seja verdade lá. E é por isso que Deus disse: pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A única coisa
A única coisa que Deus colocou acima dele foi a sua palavra. Mas infelizmente nós estamos vivendo uma onda de relativismo dentro da igreja. Outro problema sério é a questão do hedonismo. O hedonismo é quando eu entendo que tudo aquilo que me traz satisfação não tem problema. Tudo aquilo que satisfaz o meu ego não tem problema. E por causa desta onda do hedonismo, a igreja, ela sai do âmbito da liberdade cristã e tem passado para o âmbito da libertinagem. E a libertinagem é algo muito perigoso. O próprio apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E por causa do hedonismo, tem muitas pessoas que vêm para a igreja em busca de o seu ego ser massageado. E hoje é por isso que nós estamos percebendo, pastor Rubens, os nossos púlpitos, os nossos altares está com falta de teólogos, está com falta de profetas e está dando lugar aos coaches desta vida. Hoje um pastor já não quer mais ser um teólogo. Hoje um pastor já não quer mais estudar a Bíblia. Ele tem que fazer um curso de coach. Ele tem que saber como se expressar, como animar o público, como animar a plateia, como trazer ânimo para o coração das pessoas. Irmãos, desde que eu entendo por crente, a única coisa que pode trazer ânimo para a alma de alguém é a palavra pregada do jeito que ela é. A palavra pregada do jeito que ela é, ela pode trazer ânimo para a alma. Mas infelizmente o hedonismo tem invadido muitas igrejas afora, e as pessoas vêm para o culto sem quererem buscar um compromisso com a verdade, sem querer buscar um compromisso com Deus. Os nossos cultos têm dado lugar, têm dado vazão à prática antropocêntrica. Os cultos deixou de ser para Deus e passou a ser para a personalidade. Porque vocês acham que às vezes a igreja, quando faz um evento, quando vem alguém que não tem muita expressão no seu nome, as pessoas não aparecem, as pessoas não vêm. E aí aquela mentalidade de se fazer um congresso e chamar a personalidade para poder pregar, a igreja está abarrotada. As pessoas que estão vindo, vêm com uma mentalidade de prestar um culto antropocêntrico, porque culto a Deus, irmão, independente de quem prega, as pessoas vão vir para poder adorar o nome dele. Imagina a igreja primitiva. Na igreja primitiva não tinha cartaz para saber quem ia pregar, quem era o teólogo, quem era o profeta, quem era o pastor que ia ministrar. A Bíblia diz que tinha culto todo dia, e todo dia havia manifestação de Deus no meio da igreja, porque as pessoas estavam desprendidas desse culto à personalidade. Quando começaram a querer fazer culto à personalidade, Paulo pega a pena e escreve uma carta para repreender o comportamento dos irmãos, porque na igreja de Corinto foi a primeira igreja que começou a fazer culto à personalidade, começou a ter grupos, começou a ter facções dentro da igreja. Tinha um grupo de Pedro, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, e a história diz que o pior grupo era o grupo de Jesus. Imagina, era aquele grupo que dizia: eu não obedeço pastor, eu não obedeço líder, eu não ouço homem, eu só ouço a ele. Ei, meu filho, aqui é um culto onde Deus está no centro de todas as coisas, mas a palavra tem que passar por alguém. Alguém precisa ser o canal de Deus para repartir esta palavra com você. E hoje nós estamos observando, Deus ausente de muitos cultos, porque culto à personalidade não tem como Deus se fazer presente.
Deus só pode se fazer presente em um culto onde Ele é a prioridade daquele lugar. Aí Deus pode se fazer presente. Só que depois vai surgir problemas internos dentro da igreja. E hoje nós estamos vendo aí uma teologia liberal, a teologia narrativa. Os teólogos ortodoxos, os teólogos tradicionais, e eu dou graças a Deus que eu sou um deles, que se preocupa em trazer uma interpretação real do texto, aplicar uma exegese sadia de dentro do texto. Hoje nós estamos vendo uma grande dificuldade. Hoje as pessoas que estão sendo ouvidas são teólogos que deixaram de fazer a real exegese do texto para fazer a exegese, colocar a sua própria opinião dentro do texto. E por causa desta teologia narrativa, aonde o homem não deixa a Bíblia falar por si só, mas ele quer colocar a sua opinião dentro das Sagradas Escrituras, nós temos ouvido heresias terríveis, heresias como que alguém tem coragem de dizer que Jesus Cristo estava querendo dar o sêmen dele para a mulher samaritana. Heresias como homens que têm dito: nós vamos começar aqui um evento chamado A Bíblia que você nunca leu, e coisas mais que têm surgido por causa da teologia narrativa. E pasme os senhores e senhoras, são homens de nome, homens influentes na nossa nação, aonde tem arrebanhado um monte de pessoas para poder estar aos pés deles. Mas eu sei que em todo tempo de crise que a igreja atravessou, Deus sempre manifestou o avivamento no meio do seu povo. E nesta noite eu quero liberar esta palavra profética sobre a sua vida. Você é o remanescente que Deus levantará para poder confrontar essas ideologias que têm tentado comprometer a fé da igreja, porque por intermédio da tua boca Deus irá liberar a palavra sadia para restaurar uma geração que está doente. A teologia narrativa, o teísmo aberto, isso são conceitos que começou a surgir dentro da igreja. O teísmo aberto ensina que Deus, Ele é poderoso, mas Ele não pode todas as coisas, que Deus é soberano, mas a soberania de Deus tem limites, e a gente vê essas aberrações que têm sido anunciadas nos dias atuais. Estamos vivendo uma época onde virou moda, a moda dos desigrejados, pessoas sem igreja, pessoas sem pastor. Lá na minha igreja, pastor Rubens passou alguns lá, né? Porque ficaram sabendo que eu abri ministério e vieram correndo, e eu falei assim: olha, vocês me conhecem como pregador, mas como pastor vocês não sabem como eu sou um homem muito sério com as minhas coisas, e eu não sei se vocês vão suportar ficar comigo. E foi dito e feito, pastor Rubens, foi coisa de meses. Disseram: para mim não dá, porque eles não querem responsabilidades, eles não querem respeitar a autoridade espiritual, eles não querem respeitar a autoridade constituída por Deus, e estão por aí perambulando. Não tem pastor, não tem igreja, não tem comunidade, não tem comunhão com o corpo de Cristo. Hoje virou moda. Inclusive essa semana alguém chegou em mim e falou assim: não, eu ceio na minha casa mesmo. Na hora que o pastor vai fazer a ceia, eu acompanho a live e eu faço a ceia dentro da minha casa mesmo. Como que pode alguém querer ceiar sem estar em comunidade e em comunhão? Já deu o horário? É até as 9? Até as 9h20? Ah, pastor. E eu estou olhando para aquele relógio e falei: está quase dando 9 horas ali. Oh, meus irmãos, me perdoe pelo horário. Eu já vou finalizar. Eu estava olhando para aquele relógio ali, está 10 para as 9 ali. Eu falei: estou quase terminando. Então esses valores, irmãos, estão desfeitos. E nós precisamos repensar todos os pilares que foram levantados pela reforma
protestante. A igreja só vai voltar a ter força se primeiro for somente as escrituras como prioridade dela. A Bíblia precisa falar no nosso meio. A Bíblia precisa ser prioridade no nosso meio. Nós precisamos deixar com que a Bíblia nos fale a vontade de Deus. Precisamos colocar Cristo como centro de todas as coisas, porque os valores têm sido perdidos, porque Cristo não está mais no centro de muitas igrejas, no centro de muitos cultos. Nós já estamos vivendo a última fase da igreja na terra, a fase da igreja Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que está em cima do muro, uma igreja que se reúne para cultuar, porém o centro do culto está do lado de fora, batendo a porta e pedindo: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei juntamente com ele. Precisamos entender que aquilo que está sendo apresentado nos dias atuais não irá conduzir ninguém para a salvação, porque a salvação só existe um meio, e este meio chama-se graça de Deus. É um favor que nós não merecemos, mas a graça é suficiente para revelar a nós a vontade de Deus e o caminho para alcançarmos a salvação. Só a fé, ela é suficiente. Hoje voltou, as práticas das indulgências. Estão vendendo copo com água, estão vendendo saquinho de sal, estão vendendo até o sabão do lavandeiro para limpar as pessoas. Mas a fé é suficiente para nos levar para o Calvário e nos fazer viver a eternidade ao lado de Deus. Fica de pé. E por último, o último valor da reforma protestante: somente a glória a Deus. E eu finalizo. Adão, quando pecou, ele perdeu 3 coisas: o céu aberto, o Pai conversar com ele e o relacionamento com o Pai. Mas Jesus, no batismo, ele veio restaurar isso. Noé tentou abrir o céu, mas não conseguiu. Abraão tentou abrir o céu, mas não conseguiu. Jacó tentou abrir o céu, mas não conseguiu. José tentou abrir o céu, mas não conseguiu. Moisés tentou abrir o céu, mas não conseguiu. Josué tentou abrir o céu, mas não conseguiu. Os profetas menores tentou abrir o céu, não conseguiu. Os profetas maiores tentou abrir o céu: Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías, mas não conseguiu. Mas às margens do Jordão está chegando um homem que veio restaurar, primeiro, o céu aberto para nós. Segundo, o Pai voltar a falar de forma nítida dentro do nosso interior. E ele, sabendo que ainda a obra não tinha sido terminada, ele dá ordem: já que você é da mesma essência que eu, desce lá, Espírito Santo, e volta a se relacionar com o homem novamente. Que as palmas louvem ao Senhor nesta noite. E que esta reflexão sirva para você sair daqui pensando: eu preciso repensar os valores da reforma protestante. As palmas louvem ao Senhor. Obrigado, pastor Rubens.